Olá pessoal, eu me chamo Márcio Almeida, sou professor de Direito Civil e separei para a nossa aula de hoje um tema importantíssimo do início do nosso Código Civil. Bem, o nosso Código Civil, que está elencado dentro do direito privado, que rege relações entre particulares, ele é dividido inicialmente em parte geral e parte especial. O nosso extenso Código Civil, como eu disse agora há pouco, ele é dividido em apenas duas partes. Essa parte geral, ela trata das pessoas, dos bens e dos atos e fatos jurídicos. Já a parte especial do Código Civil, como o próprio nome já nos sugere, ela trata de partes específicas do nosso Código, tais como direito das obrigações, direitos de empresa, direitos reais, direitos de família e direito das sucessões. Bem, mas o que nos importa para a aula de hoje é a questão da parte geral do nosso Código Civil, mais especificamente no que tange as pessoas naturais. A parte geral do nosso Código Civil, ela é dividida em pessoas, bens, atos e fatos jurídicos. Mas quem são as pessoas dentro do nosso Código Civil? As pessoas no nosso Código Civil, elas são os sujeitos da relação jurídica. Esses sujeitos que podem ser uma pessoa física ou natural, eu, vocês, e uma pessoa jurídica também pode figurar no polo, de uma relação civil. Veja bem, a pessoa jurídica, ela está capitulada também na parte geral do nosso Código Civil, mais especificamente nos artigos 40 e seguintes do nosso Código. Sendo assim, mais adiante tem-se os estudos dos bens, que são os objetos da relação jurídica. Uma casa, um carro, um apartamento, um sítio, uma fazenda, qualquer bem que tenha caráter material ou imaterial e que tenha relevância para dentro do direito civil ou qualquer outro ramo do direito, nós tratamos dessa questão desses objetos da relação jurídica. Mais adiante, tratamos dos atos e fatos jurídicos. Os atos e fatos jurídicos, eles são os elementos formadores da relação jurídica. Ou seja, algum evento acontece dentro do direito que tem total relevância para o estudo, mais especificamente aqui no caso do direito civil. Um casamento, um nascimento, uma morte, uma celebração de um contrato. Todos esses casos que eu citei em linhas pretéritas, eles estão atinentes aos atos e fatos jurídicos, eles têm relevância dentro do direito. Mas o que nós vamos estudar na aula de hoje, mais especificamente, são as pessoas naturais. Bem, o que são as pessoas naturais? As pessoas naturais são os sujeitos considerados dentro do nosso ordenamento jurídico como sujeitos de direitos e deveres na ordem civil. As pessoas naturais, nós, pessoas físicas, elas estão regidas e disciplinadas no artigo 1º do nosso Código Civil. O artigo 1º do nosso Código Civil tem a seguinte redação: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Veja só, o nosso Código Civil de 2002 veio com uma redação diferente, divergente da do Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916, ele tinha a seguinte redação: todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Então note-se que a palavra homem deu lugar à palavra pessoa e a palavra obrigações deu lugar a deveres. Aqui, onde há essa divergência, nós sabemos que a Constituição iguala homens e mulheres perante a lei através do princípio da isonomia. E aqui, nas questões das obrigações e deveres, uma alteração altamente relevante, porque nós temos o dever geral de observância às condutas humanas para que nós não possamos infringir a lei, e caso há uma infração da lei, a pessoa será obrigada a reparar aquele dano, pois a Constituição também diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ou quando a pessoa, ela naturalmente quer se obrigar, através de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer.
Sendo assim, nós iremos estudar a primeira parte do nosso Código Civil, que trata da capacidade civil. A capacidade civil, ela é a medida da personalidade. Este é o conceito mais amplo e mais estudado dentro da questão da capacidade civil. Ou seja, até onde aquele ser humano pode ir para exercer seus direitos como pessoa natural. Veja bem, eu me torno pessoa natural a partir do momento que esta pessoa nascer com vida. Então o ser humano nasceu com vida, respirou, ela automaticamente se torna uma pessoa natural adquirindo a personalidade civil, que está no artigo 2º do nosso Código. Sendo assim, a capacidade civil, ela é dividida em duas partes. Uma que nós chamamos de capacidade de direito, que todas as pessoas que nascerem com vida possuem, e a capacidade civil de fato, que nem todas as pessoas que nasceram com vida possuem. Veja só, quem tem só a capacidade civil de direito, mas não tem a capacidade civil de fato, tem a capacidade civil limitada. Ou seja, aquela pessoa física ou natural está limitado a exercer determinados atos da vida civil. Ou seja, ela poderá se enquadrar ou no artigo 3º ou no artigo 4º do nosso Código Civil, que trata das incapacidades. Aqui a incapacidade civil absoluta e aqui a incapacidade civil relativa. Bem, observe aqui que quem tem a capacidade civil de fato, ou seja, a capacidade civil plena de exercer por si só os atos da vida civil, automaticamente tem a capacidade civil de direito. Mas aqui a recíproca não é verdadeira. Quem tem a capacidade civil de direito não necessariamente terá a capacidade civil de fato. E lembrando que no nosso ordenamento jurídico, não existe a terminologia capacidade civil ilimitada. Existe a terminologia capacidade civil plena, que é a soma da capacidade civil de direito mais a capacidade civil de fato. Lembrando que nós não podemos confundir a questão de capacidade com legitimação. Às vezes, a pessoa ela pode ser capaz de exercer por si só os atos da vida civil, mas não necessariamente ela é parte legítima para, por exemplo, estar em juízo. O artigo 3º do nosso Código Civil, do nosso Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: para se propor ou contestar uma ação, é necessário ter interesse e legitimidade. Então, não necessariamente aquela pessoa que é capaz é legítima para estar em juízo. E bem aqui nós terminamos a nossa aula de hoje, que tratou das questões das pessoas naturais e da divergência entre capacidade civil de direito e capacidade civil de fato, passando brevemente pelos conceitos divergentes entre capacidade e legitimação. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!